paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Te convidar para você ter um momento de reflexão comigo a respeito do tema desse vídeo, que é a mecânica da salvação. Vamos tentar fazer uma exposição como é que funciona a mecânica da salvação em ordem cronológica. Vamos ver o que a Bíblia diz. Se puder, se gostar do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e assiste até o fim para você pegar a conclusão do raciocínio, tá bom? Para você que gosta da palavra de Deus e lê, queria recomendar também essas Bíblias de estudo. Essa aqui é uma Bíblia muito boa, Bíblia apologética de estudo. Então, para abordar esse tema, nós temos que entender. Vamos botar em ordem cronológica. Em que estado que está o homem antes dele ser alcançado por Deus? A Bíblia diz que, Efésios capítulo 2, na parte B do versículo: quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós temos mais referências como Romanos capítulo 3, versículo 10, 11, 12, no capítulo 5, versículo 12, mas ele sempre vai fazer uma referência que você está morto, ou você está espiritualmente inatível, porque você está em pecado, entendeu? Então essa é a condição do homem, ele está morto nas transgressões dele. Vamos ver qual é a vontade de Deus em relação ao homem. Nós vamos para o capítulo de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6. A vontade de Deus, no versículo 3, ele vem discorrendo: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, essa é a vontade de Deus, certo? Que todo ser humano seja salvo. Agora, se Deus quer que todos sejam salvos, por que todos não são salvos? Porque existe uma condição. Vamos ver qual é essa condição. E se existe uma condição, então Deus tem um plano. E a Bíblia também responde qual é esse plano. E está na onde? Está no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver? Está dizendo o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você veja? No versículo anterior, nós teve a informação que Deus quer que todos se salvem. Aqui está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí já tem uma atitude, que ele deu o Filho dele para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a condição está no crer, correto? Então vamos examinar melhor quais são essas condições. De antemão já vou adiantar, são 3. Você vai ouvir, você vai crer e você vai confessar o nome do Senhor. Em que lugar que a Bíblia diz isso? Vamos ver. A respeito do ouvir. Está em Romanos 10. Romanos 10, versículo 16. Então, aquele homem que estava perdido, que estava morto espiritualmente, ao momento que ele ouve,
16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Aí no 17 explica, no versículo 17. Capítulo 10, versículo 16 e 17 de Romanos. E, assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, vamos supor, a partir do momento que a pessoa ouve a palavra, o Espírito Santo dá a condição dessa pessoa crer, que é o próximo passo. A pessoa está morta, ela ouve. Quando ela ouve, ela ganha a condição de crer, que é o próximo passo na cronologia da salvação. Vamos conferir isso em Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios, confere na sua Bíblia aí. Efésios capítulo 1, versículo 13. Aqui nós vamos examinar a respeito do crer. O que está dizendo? Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade. Veja, ó, primeiro você ouve o evangelho da salvação. Segundo passo, tendo nele crido, você creu. Você ouviu e daí você creu. Segundo passo. Terceiro passo, receber o selo do Espírito Santo da promessa. O que é o selo da promessa? O selo da promessa simboliza garantia e propriedade. Para nós cristãos, é a garantia de salvação. Para Deus, propriedade. Entendeu? A pessoa ouviu primeiro, creu, recebeu o selo. Garantia para nós cristãos, propriedade para Deus. Mas tem ainda um terceiro passo, confissão, que nós vamos conferir no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos para lá? Confere aí na sua Bíblia. 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Vamos ver o que está escrito? Ó, aí tem uma outra condicional. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a terceira condição. Aí a partir desse momento, a pessoa, ele já não está mais morto, ele já ouviu, ele já creu, já se arrependeu e já confessou. E a respeito da confissão, qual outro local na Bíblia que a gente pode achar que está falando a respeito de você confessar seu pecado? E isso ter a ver com a sua salvação. Você abre aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, no versículo 9. Eu vou ler. Se com a boca você confessar Jesus como seu Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aí você faz uma conexão com o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então creio que ficou claro, né, irmão? Primeiramente, o homem está morte espiritual. Igual eu falei no começo do vídeo. Existem 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e a morte eterna. Então, quando a Bíblia relaciona a pessoa a está morto espiritualmente, que é o quê? Igual a pessoa está afastada de Deus. Então, para a pessoa sair dessa condição, dessa morte espiritual, é como? Ele está nessa condição, Deus tem um desejo, que é de salvar a todos. Deus tem um plano, como está em João 3,16, que é o plano da salvação. E ele tem uma forma, uma condição. A condição que ele oferece ao ser humano
Você tem que crer, você tem que ouvir a palavra. Pelo ouvir a palavra, o Espírito Santo e a palavra de Deus, que é viva e eficaz, justamente porque o Espírito Santo causa isso na pessoa que está ouvindo, como está em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a pessoa ouviu, ela creu, confessou os pecados, ela é selada com o Espírito Santo, é propriedade de Deus. Então, a partir desse momento, ela já faz parte da Igreja de Cristo. Agora nós vamos examinar um outro assunto, que é praticamente paralelo. Então, muito se fala no meio evangélico sobre a eleição e a predestinação. Só que o erro de interpretação é que se coloca a eleição e predestinação como se fosse uma força ativa para salvar. E não é isso que a Bíblia diz. A força ativa para salvar o cristão, primeiramente, é o sacrifício de Cristo. Em segundo lugar, é a vontade de Deus. Em terceiro lugar, é a condição que Deus impôs. Qual condição é essa? Foi o que nós acabamos de ler. Por intermédio da palavra de Deus, você ouve, você crê e você confessa. A salvação é pela graça, mas é por intermédio. Essa é a condição que Deus colocou para o ser humano. É por meio da fé. Você tem que ouvir a palavra, que sem ouvir a palavra não tem como você crer, não tem como você confessar. Então, primeiramente você ouve, depois você crê e depois você confessa os seus pecados. Daí, nesse momento, você passa a ser propriedade do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora vamos examinar se a eleição e a predestinação é uma força ativa ou não. Qual o texto que nós vamos examinar? Primeiramente, vamos examinar o texto de Romanos 8, capítulo 29 e 30. Que está dizendo o quê? Estou achando aqui, ó. Vamos à leitura. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Como de antemão? Para Deus não existe o futuro, o passado. É um eterno agora. Então Deus lá na eternidade, ou durante a nossa história aqui, ou depois disso, para Ele é a mesma coisa. Então por isso que Deus de antemão Ele conheceu. Lá do passado, lá da eternidade, Ele sabia quem ia responder positivamente a palavra de Deus. E a partir do momento que a pessoa respondeu positivamente, creu, ouviu, creu, confessou, ele faz parte da igreja. No momento que a pessoa faz parte da igreja, ele está predestinado a se salvar. Então o que está dizendo ali? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Qual que é a imagem do seu Filho? É aquele que ressuscitou, se salvou. Jesus é o primeiro de muitos irmãos. Ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Então, a pessoa que creu e ela está embarcada na igreja de Cristo, ela está predestinada a ser como Cristo. Ele está predestinado a ressuscitar para nunca mais morrer. Esse é o sentido. Depois da vírgula, continua a leitura. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deu para pegar o sentido? Aí vem o 30, o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora a questão do tempo, que a pessoa tem que analisar com muita cautela. Porque, aos que predestinou, a esses também chamou. Meus irmãos, o chamado de Deus é para todos, porque Ele quer salvar todos. Então não existe um grupo seleto que vai ser chamado e outro não. Correto? Aos que chamou, também justificou. Agora, essa justificação, o irmão acha que agora, nesse tempo, não vai ser depois que você encontrar com Cristo?
Depois que você morrer, que você der conta da sua alma, você vai ser justificado. Porque nós temos pecado, e esse pecado só Jesus vai justificar, porque Ele pagou os pecados por nós. Então veja bem, é uma passagem que está no futuro. Nós vamos ser justificados, certo? E aí esses também glorificou. Alguém já foi glorificado aí? Não. Mesmo aqueles que já partiram, que já morreram, que já estão no paraíso, não foram glorificados ainda. Porque o que está no paraíso é o espírito e a alma. O dia que Jesus voltar, os que estiver vivo vai ser transformado. Os que estão no paraíso com ele vão voltar com o espírito e a alma e vão ressuscitar com o corpo glorificado. Daí que se cumpre esse versículo. Então tem que analisar a cronologia para não tirar uma interpretação equivocada. Na outra passagem, né, pode falar a respeito da predestinação. Está na 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. O que está dizendo lá? Achou aí na sua Bíblia? Vamos ler? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Então, creio que ficou claro o que é a eleição, o que é a predestinação. Ela é uma presciência, uma previsão de Deus, de antes. E outra, estamos predestinados para ser a imagem do Filho. Não é predestinação para ser salvo. Quem crê, quem ouve, quem crê, quem confessa, está predestinado a ser a imagem do Filho. Não é predestinação para salvação. Então, existe predestinação? Existe, mas ela não é uma força ativa para salvar. Força ativa para salvar, em primeiro lugar, é a graça de Deus. É pela graça, por intermédio da fé. É assim que se salva. É isso que a Bíblia diz. Depois que você já foi salvo, já foi modificado pelo Espírito Santo, a sua vida mudou, você já tem o selo da promessa e por aí vai. Então nós continua a nossa cronologia da salvação, que é o seguinte: tem que se analisar uma coisa. Você tem que crer, você tem que ter fé, não é uma vez só. É uma fé contínua. Você creu e tem que continuar crendo até os seus dias se acabarem. Você tem que continuar se reconhecendo como pecador. Então, depois que você recebe o Espírito Santo, ou seja, você é propriedade do Senhor, e Ele vai continuar te dando a condição de se manter salvo. Porque não é assim, Cristo me salvou, agora eu estou livre. Não. Até tem uma ilustração que eu gostaria de fazer a respeito da salvação. A graça de Deus funciona assim. Imagine um senhor muito rico, dono de tudo, que simboliza Deus. Ele encontra um grupo de mendigos. E esses mendigos estão sujos, estão rasgados, doentes e por aí vai. Então ele chega e oferece para eles o quê? Um banho, roupa limpa e uma riqueza. E além dessa riqueza, ele oferece um ajudador, que simboliza o Espírito Santo, que vai cuidar para que ele se mantenha rico. Então vamos pegar. Alguns deles não aceitaram, porque não acreditaram. Acharam a proposta um absurdo, não acreditaram. Esses são os que não creem na pregação do Evangelho.
Teve um segundo grupo que aceitou. Então esse grupo aceitou, eles foram limpos, receberam roupas novas e ficaram ricos. Só que depois de ficar rico, essas pessoas pensaram assim: eu não preciso mais desse ajudador, eu posso seguir minha vida sozinho agora. Agora eu já sou rico, já estou saudável e tenho roupas limpas. Inevitavelmente, esse é o apóstata, é o que cai da fé, que cai da graça. Inevitavelmente, o pessoal desse segundo grupo cai em desgraça. E, ao cabo de um tempo, ele volta na mesma situação miserável da qual ele saiu. Aí nós temos um terceiro grupo, que é o que aceita a roupa limpa, o banho, a cura, a riqueza e o ajudador. E ele aceita e continua aceitando. Esse é o grupo que vai se salvar. Entendeu? A proposta de Deus é para todos. Só que você tem que crer, você tem que aceitar e você tem que continuar aceitando. É uma parábola, mas simboliza muito bem a mecânica da salvação. Certo? Agora, vamos para a melhor parte. Quem conseguir manter tudo isso, o que ele vai ganhar? Qual é a promessa de Deus para aquele que vencer? Aí nós vamos achar isso no livro de Apocalipse. Vamos começar pelo capítulo 2, versículo 11. Vamos fazer a leitura? Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor é o que passou pelo todo o processo, que caminhou com Deus, o que creu continuamente do começo ao final, que confessou o pecado e aceitou a ajuda do Espírito Santo na vida dele. Esse é o vencedor. Vamos ver mais uma passagem que está no capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Nós podemos ler também o versículo 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Glória a Deus, né? Vamos ver agora no capítulo 21. Capítulo 21. Capítulo 21, versículo 7. O próprio Jesus está falando: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Vamos para o capítulo 22, que eu gostaria de ler com vocês. Versículo 12 e 17 eu quero ler. Jesus falando: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo 17. Esse é muito interessante e mostra muito a relação de Deus com o homem. Que Deus quer salvar você, quer salvar a sua alma, só que Ele não obriga ninguém a ir para o céu. Deus quer salvar a todos, Ele dá essa condição a todos de igual forma, mas existe uma condição. Vamos gravar, minha gente. A condição é: a salvação é pela graça, por meio da fé. Então, se você atender aquela pequena condição de Deus, que é você simplesmente crer,
continuamente, você está salvo. Se você é salvo, você vai manifestar frutos de quem é salvo. E esses frutos serão as suas boas obras. Você não é salvo por boas obras. Você é salvo pela graça por intermédio da fé. Mas se você é salvo, então você vai dar bons frutos. Agora é o último versículo que eu vou ler. Quero que preste muita atenção, que ele é muito poderoso. Vamos lá. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então essa é a mensagem final. Eu queria agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.